Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma Prosa com Bertaglia. Que a força esteja contigo. Hoje nós vamos conversar aqui sobre cadeia de suprimentos digital. Nós temos abordado o tema de digitalização de supply chain aqui na Prosa com Bertaglia com bastante ênfase, pois eu entendo que o momento exige uma profunda reflexão sobre esse tema. Tarifas e guerras comerciais, regionalizações, mudanças de mercado e novas regras nacionais e internacionais trazem enormes desafios para a gestão efetiva da cadeia. Em meio a essa turbulência, a maioria das empresas continua lutando por ter visibilidade da cadeia em todo o seu ecossistema. Ao longo dos anos, as empresas implantaram um portfólio de sistemas para gerenciar cada aspecto do negócio. Sistema de gestão de transporte, sistemas de gestão de armazéns, ERP, entre muitos. Adicionalmente, muitas destas empresas adquiriram outras e herdaram os seus dados e sistemas legados. E aqui entra a digitalização e o futuro. A cadeia de suprimentos da próxima geração não é uma cadeia sequenciada, é uma rede fluida e dinâmica, priorizando o cliente e impulsionada por dados em tempo real. É um ecossistema que forja novas relações para inovar e entregar soluções na forma de produtos e serviços rapidamente e depois monitorá-los para aprimorar o design, produção, entrega e serviços para a experiência ideal do cliente. E é sobre este fantástico tema que nós vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo, lá dos Estados Unidos, o professor Ednilson Bernardes. Olha só que bacana, pessoal. Estamos trazendo aqui o Ednilson, direto lá dos Estados Unidos, para conversar conosco sobre um tema extremamente atual e pertinente à cadeia de abastecimento. Seja bem-vindo, Ednilson. Oi, Paulo. Um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui com você hoje. Esse projeto super bacana que você está desenvolvendo, muito honrado. E uma introdução muito bacana que você deu para contextualizar a discussão. Muito, muito bacana. Legal, Ednilson. Esse tema é fantástico. Eu estou aqui muito honrado, muito orgulhoso com a sua presença. Presença essa que foi, inclusive, sugerida pelo professor Henrique Correia. Henrique Correia que disse para mim: Paulo, vai atrás do Ednilson, ele tem talento. Vamos buscar o Ednilson lá para conversar um pouquinho sobre essa cadeia digital. Meu amigo, contextualiza um pouco esse mundo digital, fala um pouco de você. Você faz tempo que está aí nos Estados Unidos, escreveu um livro. Vamos em frente, meu amigo. Então, deixa eu falar só um pouquinho. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nosso amado Mato Grosso do Sul, e eu estava trabalhando na Embraer antes de mudar para os Estados Unidos. E atualmente eu estou na West Virginia, onde eu trabalho na West Virginia University como coordenador da minha área. E como você mencionou, eu tive um prazer muito grande, uma oportunidade muito grande de escrever um livro sobre a cadeia digital de suprimentos o ano passado, com 3 coautores fantásticos, um da minha universidade, da área de engenharia, e 2 outros colegas, um da Deloitte e o outro que está numa posição de um executivo. Ele mudou, ele estava na Deloitte também na época, e agora ele está na Microsoft. Então, acho que foi um livro assim bem oportuno para nós, num momento bem oportuno. Infelizmente, a gente teve a pandemia, né? Mas a pandemia também colocou uma luz na necessidade de digitalizarmos não somente a cadeia de suprimentos, mas os negócios em geral. Então, acho que foi bastante oportuno. Mas isso é um pouquinho de mim. E com relação à digitalização, como você colocou no começo, uma introdução muito bacana, a gente já estava vendo essa digitalização antes da pandemia, né? Nós já estávamos vendo, por várias razões, empresas estavam digitalizando, mas com foco na eficiência, principalmente na cadeia de suprimentos, um foco mais na eficiência. Mas aí veio a pandemia.
aliás, antes de eu continuar, também já tinham outras tendências, como, por exemplo, uma reconfiguração da cadeia global, acho que você mencionou isso também na sua introdução, e que antes da pandemia, e também umas tendências, umas mudanças no consumidor. Então, a gente gosta de falar do efeito Amazon. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, eu estou falando um pouquinho da perspectiva dos Estados Unidos, mas no Brasil também, a gente tem outras empresas aí, inclusive a Amazon também, mas o efeito Amazon. A gente está tão acostumado com a forma como é tão fácil para a gente fazer uma compra na Amazon, sabe? A gente pega o nosso celular, entra no aplicativo e eu preciso de um microfone, alguma coisa, alguns minutos eu já fiz a minha compra. Então, muito tranquilo, muito... E acho que os consumidores ficaram acostumados com essa nova realidade. Então, a gente espera a mesma experiência nas nossas interações com outras empresas e até mesmo com serviços de governo. A gente fala muito aqui, acho que é um pouco semelhante ao Brasil, aqui é o DMV, que é onde a gente consegue a nossa licença para dirigir, e é um pouquinho burocrático, um pouquinho demorado, né? Então, a nossa expectativa é de que a gente vai ter a mesma experiência. E principalmente essa garotada nova que está vindo, que está crescendo com, eu chamo isso aqui de devilish device, essa coisinha, essa caixinha mágica aqui. Então, eles já nem sabem aquelas experiências que nós tivemos no passado. Então, essa é um pouquinho de onde a gente estava vindo. E aí vem a Covid. A Covid simplesmente ela acelerou essas tendências. E uma das mudanças que a gente observou, que a gente está observando, é que, bom, primeiro que acelerou essas experiências, experimentos das organizações na direção de se digitalizar processos, cadeias de suprimento, mas o foco mudou um pouquinho de eficiência. Logicamente, a gente continua atrás da eficiência, mas da eficiência para resiliência. E também a pandemia mostrou vários pontos, né, de dificuldades na cadeia de suprimentos, na perspectiva da cadeia de suprimento particularmente. Muitas companhias, muitas empresas, elas observaram, elas foram pegas de surpresa e praticamente não tiveram uma visibilidade do que estava acontecendo, aonde que está os estoques, o que estava acontecendo com os supridores. Então, uma falta de visibilidade muito grande, principalmente daqueles fornecedores mais removidos da empresa. A gente chama de second tier, third tier, por diante. Então, elas foram pegas assim no escuro. E as empresas que já estavam se digitalizando, ou aquelas que no comecinho da pandemia viram a necessidade e investiram rapidamente na digitalização, essas empresas se saíram melhores. Elas se saíram melhores, a gente observou que muitas delas navegaram um pouco melhor a crise. Mas agora, saindo da crise, a gente sente a necessidade, acho que todas as empresas sentiram a necessidade de se fazer um investimento mais pesado e acelerar os investimentos que elas já estavam fazendo nessa área de digitalização. Então, essa área está sendo muito comentada e a gente está vendo também essa necessidade de reconfiguração, muitos pontos de afogamento na cadeia de suprimento global. Então, a gente vai ter que tirar algumas dessas atividades, ou replicá-las ou trazê-las mais próximas da onde nós estamos. E, para isso, primeiro que não vai acontecer do dia para a noite, vamos começar por ali, né? Mas vai ser necessária a digitalização, principalmente aquelas atividades que são mais a mão de obra mais intensiva, porque o custo da mão de obra é muito maior no Oeste, nos Estados Unidos. De novo, estou falando da perspectiva dos Estados Unidos. Então, para se trazer alguma dessas atividades de volta ou mais próximas, a gente vai precisar digitalizar. Então, essas são algumas uma contextualização bastante rápida, bastante alta. Bacana, legal, Ednilson, belíssima contribuição. Ednilson, uma curiosidade que eu tenho, aqui no Brasil principalmente, nós tivemos um pico
um pouco antes da pandemia e depois durante a pandemia, sobre o conceito da indústria 4.0. Eu sinto que agora minimizou um pouco, ou seja, talvez tenha atingido aí um estágio atual ou adequado, principalmente no que concerne muitas palestras, muitos cursos, todo mundo falando sobre indústria 4.0, mas pouca coisa acontecendo, porque a conexão é muito forte em relação à tecnologia. Quando nós fazemos uma conexão entre tecnologia, processos, estratégias, denominamos alguma coisa de indústria 4.0, como é que você enxerga isso à luz de mercado e, principalmente, como é que está isso nos Estados Unidos, Ednilson? Então, aqui a gente está tendo uma discussão bastante, vou dizer, bastante séria aqui, eu acho que na Europa também, e principalmente uma região, né, do globo que acho que está investindo muito seriamente nisso, é a China. Eu vou até focar um pouquinho mais na China do que nos Estados Unidos, se me permitir. E aí depois a gente tenta voltar para os Estados Unidos. Então, a China ela se desenvolveu bastante rapidamente nesses últimos anos, principalmente com uma produção em massa de produtos de valor agregado bastante baixos, né? Então, eles se especializaram nisso. Mas agora eles estão naquela transição onde eles estão mais desenvolvidos, a mão de obra ficou mais cara, e a tendência natural é de que essa atividade manufatureira se desloque para outras áreas, e elas já estavam se deslocando. Então, a gente vê a produção de têxteis, por exemplo, indo para o Vietnã e outras regiões. Mas o governo chinês não quer que esse movimento seja um movimento em massa, como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maior parte da produção manufatureira mudou, foi para a China, né? Que a gente teve muita discussão disso, estamos ainda tendo muita discussão disso no momento. Então, o governo chinês ele não quer essa transição, e também o governo chinês ele está tentando alavancar essas tecnologias para dar um salto tecnológico da onde eles estão atrás, menos desenvolvidos, para uma posição onde eles vão estar liderando muitas iniciativas nessa. Eu chamo de digitalização em geral. A manufatura 4.0 veio da Alemanha, na China eles chamam China 2025, nos Estados Unidos, então tem indústria 4.0, então tem vários nomes diferentes, eu generalizo todos esses aí como indústria, como digitalização. Então, nós estamos vendo investimentos muito fortes na China nesse sentido. E aqui nos Estados Unidos, a gente continua nessa direção. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, muita atividade manufatureira saiu dos Estados Unidos. Então, mas as que restaram, as que estão aqui, a gente está vendo investimento muito pesado nessa área. Então, aqui na região onde eu estou, hoje eu estou na Virgínia, mas eu trabalho na West Virginia, na Virgínia do Oeste, e a gente tem uma planta lá da P&G, Procter & Gamble, é uma planta nova que eles estão construindo na área a gente chama de Panhandle, northeast, do northwest do estado. E essa planta é a primeira planta da P&G que tem várias categorias de produtos. Então, normalmente eles têm plantas dedicadas, esses têm várias categorias, e vai ser extremamente automatizada. Então, é isso que a gente está vendo, uma crescente tendência de automação, esse movimento em direção o que eu estou chamando de digitalização, para generalizar, mas da manufatura 4.0 ou indústria 4.0. A gente está vendo ainda muita discussão no uso de IoT, né, internet das coisas, em vários setores, não somente na manufatura, mas em vários setores. Mas na manufatura, a gente pergunta sobre a manufatura, e também outras tecnologias. Então, acho que isso está sendo bastante discutido ainda, a gente está vendo muita tendência, todas essas iniciativas convergendo na indústria, não somente em manufatura, mas também em vários outros setores. Tem vários exemplos alguns desses exemplos são muito interessantes, até no governo, o uso da internet das coisas e assim por diante. Então,
aqui a gente está vendo ainda, a gente está vendo muito desenvolvimento nessa área. Bacana, bacana. Muito legal, Ednilson. Ednilson, meu amigo, vamos fazer o seguinte, olha, o tempo passou voando aqui, nem parece, já foram 15 minutos, né, do nosso papo. Você falou para te corrigir, caso você não se lembrasse de algumas palavras em português, né, porque já faz 20 anos que você está aí, mas, meu amigo, você foi tranquilo, você se lembrou bem aí da língua mãe, né? Da língua portuguesa. Maravilha. Denilson, vamos fazer o seguinte: vamos explorar no segundo tópico a cadeia de suprimentos digital? Toma uma água, um cafezinho, vamos lá? Vamos lá. Ednilson, meu caro, que prosa fantástica, trazendo uma visão externa, uma visão internacional, que soma muito para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia, brilhante contribuição. E eu gostaria de seguir aqui, o Ednilson, na sequência, falando ainda de cadeia de suprimentos digital, até porque não é um conceito novo, mas, principalmente no Brasil, nós percebemos que quem está em evidência são as multinacionais e as grandes empresas brasileiras internacionalizadas, né? Então, existem aí algumas empresas que botou seus bracinhos lá para fora, uma Natura, uma Gerdau, então tem algumas empresas que estão trabalhando nesse sentido, principalmente no exterior. Eu queria que você continuasse o seu raciocínio, até porque nós estamos falando de um mundo mais complexo, cheio de mudança, um mundo mais frágil, né? Ninguém imaginava que nós iríamos viver esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas vamos seguir aí, passando inclusive por esquemas de coleta de dados. Tudo é real, né? Tudo é curto prazo, tempo real, né? Vamos lá? Então, a gente está mudando para esse mundo mais virtual, né? Então, você tocou num ponto interessante, que é o ponto de que a cadeia de suprimento digital não é nova. Na verdade, então, deixa eu ver, pensar um pouquinho no que significa isso. A gente já está investindo em tecnologia desde 1950, praticamente. Acho que a primeira vez que nós ouvimos falar em inteligência artificial foi na década de 50. Mas a gente tem feito investimentos, né, na indústria em geral, na cadeia de suprimentos, muitas décadas atrás. Então, por que agora a gente está começando a falar nessa ideia de cadeia de suprimento digital? Bom, eu gosto de fazer esse paralelo. Eu acho que a gente teve 3 ou 4 estágios, vamos colocar 3 estágios na aplicação de tecnologia. Uma delas foi lá no comecinho da Revolução Industrial, a gente começou a separar os processos. Naquela época, se alguém fosse construir uma mesa, aquela mesa era uma mesa uma única mesa, né? A pessoa ia construir a mesa inteira, do começo ao fim. E aí a gente começou a fazer a massa produção, dividir essa mesa em diferentes processos, em diferentes atividades, agregá-las em processos, e isso aí permitiu que a gente tivesse um salto bastante grande, né? E aí o próximo estágio foi automatizar esses processos. Então, isso foi mais ou menos na década de 50, a gente começou a automatizar esses processos e a gente continuando fazendo investimentos nesse sentido desde então. A diferença é que a gente tem investido no mesmo processo, os processos são os mesmos, a gente só tem automatizado esses processos. Uhum. Quando a gente fala nessa digitalização, ou até mesmo você tocou no ponto da manufatura 4.0 ou indústria 4.0, a gente não está mais falando simplesmente em automatizar os processos existentes. A gente está falando em transformar a forma como a gente produz, a forma como a gente interage um com o outro, a forma como a gente interage com os consumidores. Então, esse é um salto muito grande. É uma convergência do físico com o virtual. Então, deixa eu usar um exemplo aqui rapidinho, vamos ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Um exemplo que eu gosto bastante, que é uma combinação dessas tecnologias diferentes, blockchain, não consigo saber como a gente fala blockchain em português. Blockchain, não tem tradução. Blockchain, a nuvem, né? A nuvem e algumas outras tecnologias. Então, foi um experimento feito pela Air New Zealand.
Então, uma aeronave decolou da Nova Zelândia em direção aos Estados Unidos. Uma viagem que demora entre 12 e 14 horas, eu não me recordo exatamente agora. Então, em voo, eles identificaram que uma parte, um componente de uma cadeira de primeira classe estava quebrada. Então, normalmente, eles pousariam nos Estados Unidos e retornariam com aquele assento vazio, o que é um custo muito grande para a empresa. Então, o que eles fizeram foi, a tripulação comunicou com o pessoal de terra que havia aquele problema, e comunicaram qual parte que estava quebrada. O pessoal de terra acionou o supridor, que estava numa outra localidade, se não me engano, Singapura. O supridor mandou o inventório, aquela parte, o inventório, aquele componente, para os Estados Unidos, onde a aeronave pousaria. Peraí, Ednilson, como é que eles mandaram isso daí? Vai chegar lá uns 3 dias depois do avião, logicamente? Não, eles mandaram o inventório digital. Eles mandaram o inventório digital, como se fazer a parte. Esse inventório digital chegou nos Estados Unidos, foi imprimido numa 3D printer e colocado numa caminhonete e mandado para o aeroporto. No momento que a aeronave chegou, pousou, a parte já estava lá esperando, né, pela aeronave, e no turnaround normal de passageiros, eles instalaram a nova parte e, sem nenhum atraso, a aeronave decolou de volta. Então, isso daí é um exemplo da cadeia de suprimento digital. A gente vê que é uma cadeia global, envolve diferentes partes do planeta, várias tecnologias, e é uma forma completamente diferente de se conduzir, né, esse fluxo de materiais. A gente está falando em conduzir o que foi realmente mandado, são dados, né, data. Então, essa acho que é um exemplo bacana que dá uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala em cadeia de suprimento digital. Agora, muitas coisas vêm disso daí, né? Então, por exemplo, se a gente está transmitindo dados, como é que a gente protege isso daí? Quem que é o dono disso daí? É o supridor? Então, tem questões legais, tem muitas questões que vêm nisso daí. Então, a gente está vendo muita discussão ao redor de dados, porque quando a gente fala em cadeia de suprimento digital, a gente necessariamente tem que trazer todos esses parceiros juntos, porque senão o negócio não funciona. E a gente os dados precisam ser comunicáveis, eles precisam ser standardizados. E tem um probleminha aqui. A entidade que domina os dados é a entidade que tem o poder. A gente vê a Amazon. A Amazon está espalhando em todos os setores. Todo setor que a Amazon entra é um terror para aqueles que estão naquele setor. Por exemplo, a Amazon agora está entrando no setor farmacêutico, na área de medicina, e todo mundo já está arrepiado porque eles sabem que vai vir uma transformação tremenda naquele setor. Mas por quê? Porque eles têm uma quantidade tremenda de dados. Então, a minha esposa mora aqui na Virgínia, eu moro na West Virginia, nós ambos trabalhamos em universidades, e as minhas compras são normalmente feitas em Morgantown. Então, a Amazon chegou a um ponto que o sistema sabe quando que eu vou precisar de alguma coisa, e eles já estão meio que preposicionando aquele material. E se eu faço o pedido daqui, logisticamente é mais ou menos a mesma coisa, não muda, mas demora mais. Demora mais porque o sistema está se adaptando ao meu pedido daqui. E eu fiz um experimento nisso daí nos últimos meses, e a entrega está começando a acelerar, porque o sistema está reconhecendo que eu preciso de um certo componente num certo período. Então, isso é mais ou menos, logicamente, como a gente estava falando no intervalo, a gente pode conversar sobre isso o dia inteiro, mas eu espero que esse exemplo dê uma noção do que a gente está falando quando a gente fala de cadeia de suprimento digital. Então, a gente não está falando simplesmente de se automatizar um processo existente, a gente está falando de se transformar completamente a maneira como a gente faz o que a gente precisa fazer ou como a gente cria valor. Olha só que bacana. Você sabe, Ednilson, que tem algumas pessoas que acompanham aqui a Prosa Bertaglia e elas dizem o seguinte: cada prosa é um masterclass, né? Então, e é muito interessante, é um masterclass de 30 minutos, mas aqui você tocando no assunto da cadeia de abastecimento digital, né? E um dos pontos que eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui é esse que você acabou de dizer agora. Tudo bem que nós estamos falando de B2C, né, a Amazon e o consumidor, tal, mas nós temos uma
contextualização, de conexão bastante forte. Ou seja, hoje todos nós somos extremamente conectados, ou seja, vivemos num ambiente, num ecossistema super conectado. O celular ele faz parte das nossas vidas, não tem como. E da mesma forma vivem as organizações e as empresas. Eu gostei muito que você trouxe um outro ponto interessante, que é a relação entre as empresas e os seus fornecedores. E aí, a importância do dado, né? Já se fala, Ednilson, que o dado é o novo petróleo aí, de tão importante, e, aliás, conforme você falou, a Amazon já descobriu esse petróleo e utiliza no seu dia a dia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a adaptabilidade das empresas e aquelas empresas que não se moverem organizadamente para esse processo, o que pode acontecer com essas empresas em termos de competitividade no mercado? Como é que você enxerga, Eunice? Porque nós estamos passando por um processo de transformação, né? E a aplicabilidade da tecnologia aí, né? Exatamente, Paulo, exatamente, você tocou num ponto bastante fundamental. Vamos usar o exemplo da Amazon. Quando a Amazon, ela utilizou os dados que ela tem coletado nos últimos anos e ela observou vários pontos vários pontos fracos nessa cadeia global de suprimentos antes da pandemia. Então a Amazon começou a investir em produzir os próprios containers. Ela começou a investir nas próprias aeronaves, em várias partes da logística. Ela começou a executar aquelas partes dela mesma. E aí veio a pandemia. Bom, o que aconteceu durante a pandemia? A Amazon, sim, eles também tiveram, logicamente, eles foram afetados também, porque eles estão trazendo material, por exemplo, da China, que fechou as fronteiras e tudo mais, mas eles puderam ver o que está acontecendo, eles puderam, a gente vê esse problema grande acontecendo, e eu vi um dos seus programas recentes falando sobre os problemas na costa oeste aqui dos Estados Unidos. A Amazon continua entregando a maior parte, não são 100%, mas muito próximo disso para o consumidor, porque ela tem os próprios navios, ela tem os próprios containers. Um problema muito, pode ter umas 2 prosas só sobre container. E por quê? Porque eles observaram muito tempo atrás, muito antes da pandemia, que eles tinham a necessidade de fazer investimentos nessas partes diferentes da cadeia de logística. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquelas empresas que não estão tendo essa visibilidade, não estão fazendo esses investimentos, elas estão ficando cada vez mais para trás. E o que vai acontecer é uma coisa similar ao que está acontecendo com veículos elétricos. Então, a gente viu aqui nos Estados Unidos que tinha Tesla. Em todo mundo, todas as maiores empresas, General Motors, a Toyota, todos eles estavam resistentes a isso. Eles acreditaram que isso seria uma coisa que não iria a lugar algum. E agora todos eles estão correndo atrás. E para fazer isso, estão tendo que se transformar completamente, porque eles agora têm que trazer supridores, por exemplo, que são Googles da vida. Supridores que eles não estão acostumados a trabalhar e com a qual eles não têm nenhum poder de compra, porque eles não são os maiores clientes do Google. Então, as empresas que não se adaptarem rapidamente, que não começarem a investir nisso, e investimento nessa área, nessa transformação, é um investimento em pessoas, é um investimento em novas capacidades. Tem muito erro sendo feito lá, a gente vê muito erro sendo feito, a gente conversa com muitas empresas e a gente observa que algumas empresas estão fazendo isso porque o competidor está fazendo, ou porque o mercado de ações pressiona. Se você não está fazendo isso, as suas ações caem. Não, essas não são as formas apropriadas. A forma apropriada é você desenvolver, identificar quais capacidades que você precisa e desenvolver essas capacidades. E uma forma de se desenvolver isso é investimento nos recursos humanos. Então, toda a transformação é baseada em 3 coisas, que sempre foram, né? Processos, tecnologia e pessoas. Então, não é para... A gente gosta, ou particularmente gosto muito de falar que a transformação digital não tem nada a ver com
remover pessoas e substituí-las por máquinas. Ela tem tudo a ver com capacitar essas pessoas, aumentar a capacidade dessas pessoas, para que elas possam executar ou utilizar as capacidades inatas do ser humano. Então, a gente vê, por exemplo, na Amazon, algumas dos centros de distribuições da Amazon, aquelas pessoas que carregavam pacotes de um lugar para o outro, agora elas estão trabalhando com robôs. Então, para elas poderem fazer essa interação, elas tiveram que ser capacitadas. Então, a transformação, isso é um exemplo simples, logicamente, isso na empresa inteira, incluindo os líderes, é uma mudança completa da forma como a gente vê a empresa, da forma como a gente lidera. Então, é uma questão de capacitação. E as empresas, então, eu estou falando tudo isso para dizer que é um processo longo. Então, as empresas que não começaram ou que estão atrasando esse começo, elas vão ficar cada vez mais para trás. E uma outra coisa que tem é que alguns desses setores, na digitalização, alguns setores, eles são setores onde o ganhador pega o mercado inteiro. Então, se você não é o ganhador, você tem que ser pelo menos um fornecedor do ganhador. E eu mencionei antes a P&G, essa fábrica que está aqui na nossa Virgínia, que está sendo construída. Então, é uma fábrica completamente automatizada. E se você quer ser um supridor para a P&G, para aquela fábrica, para aquela localidade, para aquela planta, você precisa estar digitalizado, porque senão você não consegue conectar. E se você não consegue conectar com a planta não vai fazer negócio com você. Então, é uma questão bastante séria, e a gente está vendo muito aqui. Eu não acompanho muito próximo, mas eu estou vendo alguns movimentos no Brasil também, até mesmo no governo, em vários setores, empresas bastante conscientes dessa necessidade e trabalhando bastante fortes para não ficar para trás. Então, essa é resumindo, essas empresas que não estiverem investindo nessas capacitações e se preparando para se transformar, elas vão definitivamente ser menos competitivas à medida que o tempo for passando, e algumas delas vão ser completamente deslojadas do mercado. Bacana, bacana. Ednilson, meu amigo, você disse que os 15 minutos tinha passado rapidamente e agora os 30 passaram mais rápido ainda. Ô, gente, olha aí. Paulo, esse é um programa muito bacana, Paulo. Isso é muito. Que legal, bacana. Que legal. Ednilson, muito grato pela contribuição, meu amigo. Um abração muito grande, Paulo, muito honrado de participar, muito obrigado pelo convite, e um projeto muito bem sucedido, muito bacana. Parabéns. Um abraço virtual para você, do Brasil aí para os Estados Unidos. Tudo de bom. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Gratidão enorme. Ao infinito e além, Ednilson. Um abração. Um abração.